Shalom. Hoje eu quero trazer um tema que muitas vezes para mim me pareceu apenas um texto que eu lia, mas não tinha um entendimento tão amplo do significado. Claro que eu trazia para os meus valores culturais como brasileiro, mas faltava alguma coisa. Eu quero trazer para você hoje o tema sobre bodas. Por que Yeshua, nosso Messias, ele usa essa parábola, essa comparação do seu relacionamento com a igreja, né, com a congregação dos salvos, com a ideia de bodas, né, de casamento. Então, para que a gente possa entender verdadeiramente o que ele quer nos revelar, ou qual a revelação nesses ensinos de Yeshua, nós precisamos entender o que é um casamento judaico, o que são bodas, né, de tal maneira que a gente possa traçar os devidos paralelos e ter entendimento. Então eu vou começar lendo um texto clássico, que é Mateus, capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrasse aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos. Vamos começar com esse aqui. Depois nós vamos ver porque a parábola das 10 virgens também, que se refere a bodas. O que eu quero chamar a atenção para você, alguns aspectos aqui dessa parábola. Note aqui, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bom, para começar é o seguinte: é sempre o pai, né, que celebra o casamento do filho. E faz isso com alegria, com muita festança mesmo, com muita abastança ali, porque é um momento maravilhoso e precioso. E aí diz o texto que esse rei, né, ele era rei ainda por cima. Esse rei, ele sai e manda chamar os convidados para as bodas, para a realização da festa do casamento do seu filho. Vamos destacar alguns pontos. Primeiro, eu já destaquei aqui, é um rei. Nós sabemos que a parábola está traçando um paralelo com o reino de Deus, então o rei é o próprio Deus, e o filho é o Messias. O próprio pai está chamando as pessoas para a celebração das bodas, do casamento do Messias com a sua noiva, a igreja, a congregação dos salvos, dos remidos. Não estou falando aqui de igreja evangélica ou de igreja católica. Eu estou usando o termo grego, que foi traduzido como igreja, mas entendo que é kahal, né? Kahal, aliás, perdão. O kahal, na verdade, é o quê? Eu entendo que é kahal. Kahal é a expressão hebraica para ajuntamento, para a congregação de todos os salvos. Inicialmente nós estamos falando de uma terminologia judaica, então são os judeus que são os chamados, a congregação dos judeus, a Israel de Deus. E é claro que vai se adicionar aí os gentios, os goins. Mas vejam aqui, quando ele manda chamar, né, tá lá escrito, então enviou os seus servos a chamar os convidados. É um chamamento, venham para o casamento do meu filho, venham para as bodas do meu filho.
E aí, está tudo preparado, tem festa, está tudo preparado ali, mas nós vamos notar que as pessoas se recusam, né? Uns não se importaram, diz o texto ali em verso 5, um foi para o seu campo, foi trabalhar, foi seguir a sua vida, outros para o seu negócio, e outros ainda agarraram esses servos e espancaram. Então a reação foi múltipla. Teve os que não se importaram, teve os que seguiram fazendo seus negócios, e teve aqueles que ainda pegaram os servos e se irritaram com esses servos, e os espancaram e até os mataram. Quando a gente vai notar na sequência, então, qual foi a reação do rei? Agora é o seguinte, sai pegando todo mundo aí porque eu quero que essas festas se realizem. E aí nós vamos entender que aqui está em jogo a palavra graça. Aqui está em jogo a palavra graça. Ou seja, a misericórdia de Deus, ele vai fazer acontecer as bodas do seu filho. Então ele vai agora atrair outro tipo de pessoas. Não só mais Israel, mas também os gentios. Que aqui ele até diz, né? Trouxeram bons e maus. Porque não está mais em jogo apenas os bons, mas até aqueles que eram considerados como maus, que eram considerados como pagãos, como gentios, a esses vai ser dada a graça da conversão, de atraí-los, de trazê-los para a festa. Até aí está todo mundo entendendo. Bom, aí nós vamos ver que a sala das bodas está repleta, está cheia, né? Mas ele repara que tem um homem ali que não está usando as vestes nupciais. E ele pergunta, como é que você entrou aqui? Porque nessa festa, nas bodas, você não pode entrar sem as vestes nupciais. Então o que ele está dizendo é que não existe uma maneira de você participar dessa festa, desse casamento, se você não estiver adequadamente com as vestes de santidade, com as vestes de justiça dadas por Deus. E aí o que ele diz? Amarrem ele pelos pés e as mãos e lancem-o nas trevas, né? Lançai-o para fora da treva, ali haverá choro e ranger de dentes. No vídeo, esses dias que eu passei para vocês sobre Guerrinom, né? O vale de Inom, dos filhos de Inom, nós vimos que o inferno, entre aspas, ficava do lado de fora de Jerusalém, naquele famoso lixão ao sul, ao sudeste de Jerusalém. E todos que eram lançados ali eram, né, os cadáveres dos criminosos que eram considerados indignos de uma sepultura, eram lançados ali e queimavam naquele lixão. E aí, eu até comentei que os próprios dentes pareciam bater, né, por causa do fogo crepitante que tinha ali. Então, é o ranger de dentes. Vocês estão notando que o local da festa é Jerusalém. E o local fora da festa é o Guerrinom, que é o vale de Inom, o lixão, que é símbolo do inferno. Porque em Guerrinom havia um culto a Deus Moloque, que se queimavam ali até crianças, né? E passou a ser um lugar maldito, um lugar amaldiçoado. Então, o que nós estamos vendo nesse primeiro exemplo? Havia uma festa que o rei está dando, então o próprio pai está dando uma festa para o filho. Os convidados estão sendo chamados a um chamamento, e aqueles que não vierem não terão direito a participar dessa festa. Por outro lado, nós vemos que o próprio rei está, através da sua graça, da sua misericórdia, fazendo um novo chamamento. Isso não quer dizer exclusão de Israel, porque Jerusalém continua sendo o local da festa, os judeus continuam sendo os convidados principais, porém aqueles, mesmo entre os judeus, que rejeitarem o Messias, eles serão considerados indignos, como se eles estivessem tentando entrar sem as vestes nupciais. Vamos para o capítulo 25 de Mateus, quando fala das virgens, né? Também das bodas. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias se tornaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes
Responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eles que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nesses, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mais tarde chegaram, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Agora aqui eu vou explicar exatamente como é um casamento judaico. No casamento judaico, nós temos a primeira etapa do casamento judaico é quando o noivo e a noiva se identificam e travam ali, traçam, estabelecem um compromisso. Então o noivo, ele diz para sua amada que ele vai casar com ela e ali agora ela está comprometida com ele. Ele vai se afastar por um tempo para tratar dos negócios, fazer todo o preparo do seu lar, do sustento, da provisão. E o pai do noivo, ele vai também ter esse tempo de preparo para a celebração dessas bodas. Aí também, nós vamos ver que a noiva vai apresentar, né, o pai da noiva vai apresentar o dote, né, aquele espécie de prêmio, né, de custo para que se haja, então, o selar desse compromisso. Mas o importante aqui é que nesse casamento, no casamento judaico, nós temos o noivo e a noiva, eles selam um compromisso, o noivo se afasta por um tempo para preparar o lar, preparar as coisas relacionadas ao casamento, o pai do noivo vai preparar a festa, e a noiva, embora com o noivo ausente, ela é considerada como se casada com ele, ou seja, ela está vinculada, comprometida com ele. E ela, mesmo que ele demore, ele vai levar um certo tempo, às vezes dentro do judaísmo levaria cerca de 2 anos mais ou menos para a volta do noivo, ela não pode em nenhum momento ser infiel a ele, porque ela está comprometida com o noivo, ou seja, ela está praticamente casada. Hoje, dentro dos novos costumes, praticamente se faz o contrato de noivado já no mesmo dia do casamento, para que não haja possibilidade de infidelidade. Mas dentro da época judaica era assim que eu estou falando. Então o noivo se afastava. Quando é que o noivo vem? Não se sabe. Só o pai do noivo sabe exatamente quando vai estar tudo pronto. O que se sabe é que dentro desse período a noiva tem que estar preparada para isso. Porque quando se aproximar então a chegada do noivo, a vinda do noivo, mais ou menos, ela não sabe a data exata, mas ela sabe que está se aproximando. Então ela vai estar ataviada, enfeitada, bonita, preparada, para quando ele chegar, não for pega de surpresa. E aí vamos ver o que acontece aqui. As convidadas, né, os participantes, estão todos ali com as lamparinas, né, porque vejam que ele chega à meia-noite, então precisava de luz para a celebração das festas, com luzes e a coisa ficava bonita. Então elas tinham que ter as lamparinas acesas, não poderiam ser pegas despercebidas. Então veja que ali tem um grupo de virgens que estão percebidas, estão prudentes, né? E outro grupo que não está nem aí. Então hoje é mais ou menos isso. Há uma religiosidade tremenda em que muita gente não tá nem aí se Exu está para vir ou não estão tão preocupados, não estão enfeitados, não estão embelezados na alma para essa vinda do Messias. Mas o que nós vamos chegar lá? Eu quero que você veja comigo que dentro dessa relação de casamento, que eu estou citando aqui, nós temos que considerar alguns fatores, né? Então, primeiro, essa celebração, o pai do noivo é que faz todo esse chamamento, faz todo esse convida, e a alegria do pai é a celebração do casamento do seu filho. Mais ainda, esse compromisso, ele era selado com uma espécie de certidão, né? Como se fosse a nossa certidão, só que essa certidão, ele tem um valor diferencial, né? Em relação, existe até hoje em Israel. E essa certidão, ela tem um caráter até de multa, né? Por exemplo, se a noiva não cumprir a sua parte, ou até mesmo se o noivo não cumprir a sua parte, deve pagar uma multa, uma indenização muito grande, aquela parte que foi fiel, e o infiel que vai pagar então essa multa, tá? Um outro detalhe é que repare que a noiva,
ela se sente honrada, né? A gente vê lá em Gênesis 24, né? Rebeca dizendo, né? Quando pergunta, você quer ir, né? Para casar com Isaac, né? Ela diz, eu quero. Ela se prepara para isso, ela está pronta para isso. A igreja ela tem que estar apaixonada pelo seu noivo. A Carral, né? A congregação dos salvos, ele tem que estar apaixonada pelo seu noivo. Porque ele se afastou por um tempo para que seja preparada a festa. O pai está preparando a festa, mas ele vem. Né? E quando a gente tem essa celebração, né, nós vamos ter o Ketubá, que é esse documento de celebração, e que corresponde mais ou menos à nossa certidão, né? Está ali descrito as regras de fidelidade. O que é o Ketubá dentro do casamento entre o Messias e a sua noiva? É a Torá, é a sua palavra. Ou seja, o documento nosso de casamento com o Messias é a própria Torá. Ali estão todos os itens que nós temos que cumprir, sob pena de termos que pagarmos uma multa, né? Vamos dizer assim, o sofrimento por não sermos fiéis. E aí, dentro do casamento judaico, existe um momento assim, extremamente maravilhoso, quando a noiva ela é conduzida até o Rupá. Rupá é como se fosse um gazebo, né, um toldo, todo preparado, florido, enfeitado, com véus, e ela é conduzida como rainha, porque ela é considerada, mesmo hoje, qualquer casamento judaico, a noiva é considerada como se fosse a rainha, tá, que está sendo entregue ao seu noivo. Então ela é honrada, ela é celebrada como uma rainha. Por isso ela vai para baixo desse rupá, né, esse gazebo enfeitado, e ali ela é considerada, ela é tida, ela é tratada como se uma rainha. A congregação dos salvos, os remidos do Senhor, ela está sendo tratada como noiva, ela está sendo tratada como a rainha que vai ser entregue ao seu noivo. Isso é muito interessante. Por isso que Yeshua está usando. É uma celebração de amor, de alegria, de comunhão. O pai do noivo que apresenta o noivo, né? Ele apresenta ele à noiva. E aí nós temos o Deus Pai apresentando o Messias para a sua noiva, que é a congregação. Há um toque de sofá, né? Que são as trombetas, vamos dizer assim, né? Quando se tocam essas trombetas, né? Eu depois vou mostrar para vocês algumas cenas de casamento judaico, para vocês verem como é lindo. Quando se toca essas trombetas, está se anunciando então um momento precioso, aquele momento único, ímpar, em que há a união então do noivo e da noiva. Apocalipse nos diz exatamente isso. Ao toque da última trombeta, a noiva se unirá ao seu noivo, né? A congregação dos salvos com o cordeiro, né? Há 7 dias de festas no casamento judaico. Então nós podemos ter aí uma ideia, quem sabe, de 7 anos de uma celebração ou algo assim, né? Porque não dá para precisar exatamente como será esse momento maravilhoso da união do cordeiro, né? Do noivo e da noiva. Mas o que a gente pode adiantar é que vai ser um momento de festa, de alegria, de dança, de intensa alegria. Um outro detalhe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que estava previsto dentro da documentação judaica o get, que é o divórcio, né? Quando uma parte for infiel. Então veja bem, aqueles que se alegam ser do Messias, mas forem infiéis a ele, e daí vem a questão da Torá, de se empenhar em obediência à palavra de Deus. Os que forem considerados infiéis receberão o get, né? O get, que é o divórcio, ou seja, você não tem nada a ver comigo, né? Apartai-vos de mim. Isso é sério, né? E vamos mais ainda. Quando nós vemos lá em Apocalipse, aí eu acho muito interessante, nós temos em Apocalipse 21:2, a cidade santa, quando vem, a Nova Jerusalém vem descendo dos céus, né, para então assumir o seu ponto geográfico aqui na Terra, a Nova Jerusalém ocupando o espaço da antiga Jerusalém, e muito maior ainda, né, eu já falei para vocês que geograficamente vai ser muito maior para poder conter a imensa quantidade de remidos. Diz assim, a cidade santa ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
A Nova Jerusalém, ela vem enfeitada, ela vem preciosa, ela vem bonita para o seu noivo. É algo espetacular, gente, não é uma coisa meramente religiosa, nós estamos falando de uma celebração de amor. Apocalipse 21:9 diz: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha, ele está realmente colocando a igreja, né, a Carral, a congregação dos remidos, a grande congregação dos remidos, e aí inclui Israel, que nunca deixou de ser a noiva de Deus, né, e também a noiva do Messias, e também os gentios que são adicionados. Nós vimos no texto de Mateus 22, né, são adicionados, compondo então a noiva internacional, vamos dizer assim, do Cordeiro. E Apocalipse 22 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. O próprio Espírito de Deus e a noiva, olhando para o céu, diz, vem, Messias, vem, meu noivo. Há um clamor da igreja pelo seu noivo. E aqui nós temos, vou encerrar por aqui, mas aqui que eu queria que você entendesse, tudo que Jesus está mostrando, Yeshua está mostrando nessa parábola das bodas, é que é uma história de amor, é um compromisso de amor, é um relacionamento de amor, de ambas as partes. O Messias, que é o noivo, ama a sua noiva. Agora resta saber se a noiva está realmente preparada, está realmente apaixonada, está realmente cheia desse amor pelo seu noivo. E ainda, como o tempo ainda não aconteceu, né, ou seja, o noivo ainda está ausente, preparando tudo, a igreja tem que estar atenta, tem que estar prudente, porque ele pode vir à meia-noite e alguém gritar, eis o noivo vindo, e a igreja tem que estar pronta. Se agora você entendeu como era um casamento judaico, você vai abrir seus olhos e vai entender o que Deus quer dizer com isso, né? Lembre-se, não é simplesmente uma questão de religiosidade, é uma história de amor, em que o pai concede ao filho a maior festa de tudo, de todos os tipos de festas, a festa do casamento. E a noiva, ela é formada por todos os remidos. Que o Senhor abra bem o teu coração e que você se sinta noiva do Cordeiro. Pois, afinal de contas, é uma história de amor e uma história muito linda de amor entre o Messias e os remidos. Que Adonai, o Pai do noivo, te abençoe e te encha o coração desse sentimento. Amém? Até mais.